Olá, eu sou Renata Cardinale e esse daqui é o canal de Pro pra Paz. E como eu havia prometido, hoje vai sair um vídeo sobre que tipo de filho você quer deixar para o mundo. Eu quero aproveitar esse cenário maravilhoso, eu tô aqui em Socorro, vim descansar um pouco, vim dar uma relaxada, uma esparecida. E essa temática ficou na minha cabeça porque, fuçando uma caixa minha, organizando umas coisas na minha casa, eu me deparei com um bilhete da minha mãe. E esse bilhete me fez pensar muito sobre o tipo de filha que hoje eu sou, o tipo de ser humano que hoje eu sou e o caminho que mames e papas percorreram para que eu conseguisse hoje ser essa pessoa que eu sou, desse jeito que eu sou, Renata de ser. Então eu quero aproveitar esse cenário para a gente tornar esse clima assim mais aconchegante, mais inspirador. Vamos lá? Como eu disse, essa carta que minha mãe mandou para mim em 2001, eu tinha mais ou menos 14 anos, era uma carta provavelmente de um reatar de relacionamento eu e ela. Quem me conhece sabe que nós duas tínhamos um relacionamento um tanto quanto difícil quando na juventude e também no início da fase adulta. E que para nós hoje sermos BFF, foi preciso uma caminhada de muita reflexão, de muito entendimento, de muito perdão, de muito auto-amor, de muito conhecimento. E caminho hoje que eu sei que valeu a pena e que lamento só não ter feito antes. Conversando com uma amiga, eu disse que a minha grande batalha, minha grande luta, minha grande bandeira com o De Pro pra Paz é que famílias não percam tempo em ser famílias. Que pai, mãe não percam tempo de ser pai e mãe, de aproveitar esse ser pai e mãe. Né? A gente sabe que é um trabalho árduo, que é um trabalho difícil, mas quanto mais ação, quanto mais assertividade, quanto mais entendimento houver, quanto mais estruturado o plano de ação para ser pai e mãe, melhor essa relação, mais produtiva, mais frutífera ela será no caminhar, né, e nos resultados encontrados ao longo da vida. Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa carta de mames para mim e a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá? Tô aqui pegando meu bloquinho, anotei aqui no bloquinho. E aí a carta da minha mãe, eram 3 páginas. Eu vou pedir pra Bárbara, a Bárbara é a produtora do De Pro pra Paz. Vou pedir pra ela colocar aqui os 3 trechinhos da carta que minha mãe mandou, mas eu vou ler pra vocês um especial. Um dos trechos era assim: filha, eu não quero que você sofra, nem chore, nem fique triste. Tente me entender também. Ai, desculpa, não contextualizei. Eu acho que eu mandei um cartão de pedido de desculpas para ela e pedindo que ela confiasse mais em mim. Alguma coisa assim. E ela tava me dando a resposta, tá? Então vou retomar. Eu não quero que você sofra, nem chore, nem fique triste. Tente me entender também. Eu quero para você, quando eu não estiver mais aqui, uma vida melhor, mais tranquila, que você seja firme nos seus propósitos, que não se deixe levar pelos outros, que saiba o que realmente quer fazer ou ser, que diga não a tudo aquilo que você entender ser errado. Por isso, a minha preocupação, por excesso de amor. Beijos da sua mãe que sempre estará com você. Judite. Mames estava certa, Mames sempre esteve comigo em todas as situações vividas. Porém, eu acho importante a gente pensar esse comecinho da carta aqui, né? Eu não quero que você sofra, nem chore, nem fique triste. Eu imagino que toda mãe, todo pai não quer que o seu filho passe por isso. Porém, essa é uma realidade da vida. Lidar com a tristeza, com a frustração, com o medo, são situações do nosso dia a dia que são inevitáveis. Essa é a nossa realidade externa, sabe? Como o Dr. Clay chama nesse livro aqui, ó. Como saber do que o seu filho realmente precisa. Ele chama isso dessa realidade externa. É um mundão que tá aqui fora. Né? Eu percebo que muitos pais, muitas mães, assim como a minha, lá atrás, na melhor das intenções, por muitas vezes, poupam os seus filhos de viver a realidade como ela é. De viver a sociedade, o mundo, as situações como elas realmente são. E aí, para isso, eles fazem o quê? Ou criam uma redoma, e eu confesso para vocês que também fui criada nessa redoma. Minha mãe, por muitas vezes, tentou criar um mundo paralelo para mim. Eu era gorda, eu tinha várias frustrações, eu passava por várias situações complexas da adolescência e vários traumas, e eu entendo que ela fazia de tudo para me proteger. Mas por muitas vezes esse me proteger me colocou num mundo à parte que depois eu tive que lutar para entender e fazer parte dele, né? Ou são pais que protegem seus filhos, ou são pais que negligenciam.
E aí, qual que é a sacada dessa vida, né? Eu entendo, eu vejo, ao longo desses anos aí na educação, quanto mais verdadeiros, quanto mais legítimos nós formos com as situações, com as emoções das nossas crianças, de nós mesmos, mais fácil, mais potente, mais sólida será essa referência, esse modelo de ser humano. Então eu vou contar aqui, só aqui num brainstorming aqui bem gigante, situações que eu vejo no dia a dia que às vezes eu falo, caramba, essa criança aí, esse adolescente vai passar bons bocados quando a realidade chegar, né? E aí vou deixar, e vou pedir para que vocês deixem também sempre essa pulguinha atrás da orelha. Quando você, seu marido, os cuidadores não estiverem aqui mais com essa criança, será que essa criança vai conseguir viver na realidade da sociedade, do mundo, na forma como ele hoje se apresenta? Se amanhã você vir a faltar, se amanhã o seu marido, sua esposa, quem quer que seja, cuidador dessa criança, vir a faltar, será que o seu filho tem estruturas sólidas para conseguir se adequar, para conseguir se encaixar nas diferentes situações sem sucumbir? Né? Eu confesso que eu não fui preparada em muitos aspectos para isso e sim, sucumbi em vários deles, e grandemente, né? Então, eu entendo que hoje, por meio do diálogo, a gente consegue fortalecer esses laços, né? Então, vamos começar pensando sobre isso. E aí vou trazer umas reflexões. Recentemente vivi uma situação com uma criança em que, num processo de adaptação, essa criança dizia assim para mim: eu quero a minha mãe e você vai chamar ela agora. E aí, como toda criança de 3 anos de idade, a gente sabe que a birra faz parte, e a birra não é porque a criança é mal educada, não é porque os pais são negligentes, a birra é um processo natural da criança, de manifestação de um incômodo, né? Sair da minha zona de conforto, cadê minha proteção? Eu grito. E aí, nós que estamos acostumados, né, no dia a dia da sala de aula da escola, a gente sabe que é um momento de acolhimento. E aí essa criança dizia, você vai chamar ela agora. E aí essa ênfase me fez perceber que um pouco era birra sim, mas um pouco era o quanto ela era satisfeita cada vez que ela estabelecia essa vontade. Eu quero agora. Você vai fazer agora. O quanto esse imperativo, esse dar ordem fazia parte do contexto dessa criança. E aí, trabalhando com ela, fui acolhendo, dizendo, eu entendo o que você queira. Por muitas vezes nós queremos coisas que não podemos ter. E faz parte. Agora, com o que a gente tem, o que a gente vai fazer? Até que isso que você deseja aconteça, não no seu horário, porque não é possível, mas até que isso aconteça, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conduzir daqui para lá? Eu acho que vocês já devem ter vivido situações como essa, né? Uma outra situação que me chamou bastante atenção, sobre até uma certa negligência, tá na moda essa geração neném, né? A geração é mais ou menos entre 18 e 25, que é uma geração que nem estuda e nem trabalha, e aí vive eu não tenho nem como falar ócio produtivo, porque não é, né? Vive aí às margens da sociedade, né? Vive descumprindo o seu papel de cidadão, né? Como consta lá na Constituição. Essa geração neném tá tendo portas abertas para ser inútil, para não produzir, né? Eu viro e mexo, me deparo com pessoas aí de 24, 23 anos que, não, o emprego não deu certo, tô em casa, tô ajudando, tô pensando aí em fazer alguma coisa, tô procurando, aí você fala, não é time is money, é tipo, o tempo tá passando, baby, né? E aí a pessoa tá lá, o adolescente tá lá, adolescente não, adulto, né? Adulto, tá lá, aos 24, não sei o que vai ser, como é que vai acontecer, né? E aí a minha pergunta é, cadê os pais desse indivíduo? Cadê os pais dizendo pra ele, hey, você precisa ser útil para a sociedade. É para isso que nós vivemos em sociedade, é para isso que nós viemos para essa terrinha de meu Deus, para produzir e ser útil para nós, para o nosso desenvolvimento e também para aqueles que estão ao nosso redor. Tanto é que é interessante pensar que na terceira idade, um dos grandes índices de depressão, ele se dá porque muitos desses idosos, eles acreditam que eles não têm mais poder de contribuição para a sociedade. E aí eles se sentem inutilizados. E aí eles se deprimem, e aí eles passam a ficar à margem, porque eles acreditam que depois de tanto tempo de produção, ao se aposentar, eles não conseguem contribuir com mais nada.
o que é um engano. Hoje a gente sabe, mas desconstruir isso é um tanto quanto árduo. Agora, para pensar. Entre 18 e 25 anos, uma geração nem de improdutividade total. Né? No auge da sua capacidade de aprender, de fazer, de conhecer, de experimentar. Acordando 3 da tarde, se a mãe faz, come, se a mãe não faz, não come. Se a mãe leva o currículo, entrega. Se a mãe não leva o currículo, não entrega. Se alguém tira o saquinho do banheiro, tira. Se ninguém tira, ninguém tira. Oi! Né? Sem falar também na geração canguru, né? Desses filhos canguru que estão aí com seus 33, 35, 40 anos de idade, vivendo debaixo das asas da mãe, porque tem medo da vida. Porque tem medo de enfrentar a realidade de adulto, que sim, é doída. E eu não falo nem a realidade do adulto, eu falo a realidade como ela é. Como ela é. Entendida como ela é. Então você vê cada vez mais adultos debaixo da saia do pai e da mãe porque tem medo de sair para pagar boleto, de conta de água, de luz, de fazer comida, de ter que fazer faxina, de limpar a própria cueca, a própria calcinha, de esfregar o vaso sanitário, né? Onde faz o seu cocô e o seu xixi e toma o seu banho. Né? Então você vê essa geração que vive sendo servido. Vira e mexe, eu ouço. Ah, minha mãe fez o frango do jeito que eu não gosto. Eu falei pra ela que não quero mais. Oi, quantos anos você tem? Levante e faça. Né? E outra, onde a gente não... Meus pais sempre me ensinaram isso. Se você não paga, silêncio. Se você não contribui, agradeça como que tem. E a hora que você puder contribuir, assim você questiona, você modifica. Caso contrário, seja só grato. Sabe aquele ditado, cavalo dado não se olha os dentes? É mais ou menos isso. Né? E aí uma situação dessa também, aí você vê aquela pessoa que largou o emprego porque o meu chefe falou de um jeito que eu não gostei e aí não quero mais trabalhar lá. Oi? Por muitas vezes as pessoas vão falar conosco de formas que nós não vamos gostar, mas até aí eu não posso simplesmente levantar e ir embora. Por muitas vezes eu preciso esperar passar para poder pontuar para a pessoa qual que é a situação. Como é que é o jeito certo de falar? Né? Como é que essa pessoa poderia se comportar de forma diferente? Porém, se nós não criamos essas bases, essas estruturas nas nossas crianças, para que elas tenham essa capacidade de adequação, de flexibilização, esse pensar, esse atuar, esse esperar, esse lidar com a frustração, o dialogar, dificilmente essa criança vai conseguir crescer com uma base interna estruturada, solidificada para as experiências que virão. Vai ser uma criança que no primeiro instante sucumbiu. Sabe aquela criança que você fala assim, ele é tão inteligente, ele é tão maravilhoso. E na primeira vez que alguém disser, não, seu trabalho ficou péssimo, essa criança entra em depressão e se bobear, se suicida. Né? Então, eu acho que vale muito essa reflexão. Que tipo de criança que você está deixando para o mundo? Que tipo de pessoa que você está deixando para o mundo quando você vier a faltar? Né? Então, essa indicação eu dou porque ele traz o Dr. Ray, o Dr. Clay Britz, eu tô toda americana, o Dr. Clay Britz e a Luciana Britz, da Neurosaber, depois sigam o canal dele, vale a pena, deles, né? Ele fala o seguinte, que existem 7 pilares que precisam ser solidificados nas crianças para que elas cresçam com uma base interna sólida. E aí eles assim, primeiro a gente precisa educar os nossos filhos, as nossas crianças para as frustrações. Nem tudo vai ser como você gostaria que fosse, do jeito que você gostaria que fosse. A gente tem que educar para decisões. Para pensar, as crianças estão tomando decisão o tempo todo. A questão é que por muitas vezes nós adultos não permitimos que elas o façam. Mas a cabecinha delas está ali, ó. Começa a perguntar o que você gostaria, de que forma você gostaria. E aí, como adulto, você vai dizer, olha, isso é possível, isso não é, isso é possível talvez dessa maneira, dessa forma, isso é possível para mim desse jeito, né? E aí ele fala, a gente tem que educar para os conflitos. O que a gente mais vê hoje em dia é o quê? A galera agindo por impulso, pelo ímpeto, né? Então, gerou um conflito, cada um sai vomitando as palavras que quer, do jeito que quer. Quantas famílias a gente vê que não conseguem estabelecer um diálogo num almoço? Eu estava conversando com uma prima e ela dizia assim, Renata, tem horas que eu preciso começar a levantar da mesa, porque as pessoas começam a elevar o tom de voz e começa um bate-boca de coisas tão bobas, tão simples. Então, no conflito, quem é você, pai e mãe? No conflito, como é que você, pai e mãe, se coloca? Como é que você permite que essa criança se coloque? Porque por muitas vezes eu vejo criança que sai batendo porta, gritando e xingando pai e mãe.
Peraí, né? Para essa criança ter esse modelo, que modelo que você é? Lembrando, gente, que a criança ela aprende por exemplo, tá? A criança aprende por exemplo. Então, muitos dos comportamentos que ela tem, pode ter certeza que você, pai e mãe, também tem. Então, vale a pena pensar que tipo de comportamento você tem. Segundo, educar para realizar, fazer coisas, educar para materializar, para buscar estratégias. E essa realização, ela não é só material, é realização emocional, é psicológica. Nem tudo de especial se materializa. A gente consegue pôr a mão, tem algumas realizações, e acho que vocês também concordam comigo, que você sente no fundo da tua alma, sabe aquele tesão, Meu, que delícia que isso tá acontecendo, que delícia que isso foi desse jeito, que bom que eu consegui fazer. Então, é isso, o tempo da espera, a maturação dos projetos, o valorizar cada pequena conquista, né? Aí ele fala aqui que um outro é educar para aprender. E aí eu vou bater numa outra tecla também, que não é só para aprender, mas é reaprender a aprender. Porque por muitas vezes a gente ouve, mas é assim... Eu sempre fiz assim, meu pai fez assim. Gente, essa frase não cabe mais. Por muito tempo foi assim, não é mais. Por muito tempo deu certo assim, não dá mais. As crianças mudaram, a sociedade mudou, a internet veio com tudo, né? Os modelos são os mais diversos, a gente precisa reaprender a aprender. Aprender diferentes modelos, de diferentes formas, tá? Porque a gente tem que se adequar. Né? E se nós queremos que as nossas crianças também tragam essa mobilidade, essa flexibilidade diante das situações, sejamos nós os primeiros. Educar para o diálogo, ponto. Né? É somente por meio dele que nós vamos conseguir transcender. O modelo, em primeiro lugar, a gente conhece muita gente, acho que vocês também, que ou já tiveram a oportunidade de conhecer aquelas pessoas que não precisavam falar nada, mas nas suas atitudes conseguiam materializar os maiores discursos, os maiores ensinamentos, né? Eu tive o prazer de conviver com algumas pessoas que me ensinaram isso, no silêncio, naquele trabalhinho de formiguinha, transformar aquilo em discursos, aquelas ações em discursos, sem ao menos dizer uma palavra. Então, que nós possamos usar, além do modelo, além do exemplo, o diálogo, estabelecer de diálogo. E esse diálogo, veja, eu não tô falando do monólogo não, tá? Eu falo e você obedece. Eu tô falando da escuta. Eu falo, eu escuto, eu questiono por quê, eu devolvo por quê. Mais uma vez eu questiono e eu vou fazendo esse ping-pong até essa ideia ser inteiramente diluída. Até que essa resolução venha por meio desse diálogo, dessa compreensão. Quando eu falo, eu me escuto. Quando eu falo, eu me escuto. Quando eu me escuto, eu compreendo, eu estabeleço novas conexões. Então, diálogo em todas as circunstâncias, nas mais diferentes e difíceis situações. O diálogo. Por que você fez isso? Eu não consigo entender. Me explica, né? E aí ele fala que a gente tem que educar para ser feliz, né? E aí bato na tecla, o que é felicidade para você? O que você entende por ser feliz? Como que você acredita que a felicidade se faz presente no seu dia a dia, no dia a dia da tua família? O que você pode solidificar no teu filho para que ele compreenda que aquilo é felicidade? E aí eu vou dizer algumas coisas da minha vida, né? Educar para ser feliz. Eu me sinto feliz quando eu estou só. Na solitude, não na solidão. Mas quando eu tô só comigo mesma, eu sinto uma paz interior muito grande, que pra mim é muito bom. Eu me sinto muito feliz cada vez que eu vejo alguém no De Pro Pra Paz falando, poxa, não tinha pensado nisso, caramba. Putz, parei pra pensar, mudei. Ó, que bacana. Isso aqui fez uma diferença. Quando eu tô com a minha família, com os meus irmãos, com cunhadas, com tios, com tias, pra mim é um ápice de alegria. Cada um à sua maneira, cada um do seu jeito, mas pra mim também é um ápice de alegria. Quando eu tô com os meus pais, pra mim é um super prazer, assim. Estar com os meus pais é uma companhia delícia. Eu sempre me sinto bem com eles. Quando eu tô com amigos, quando eu tô fazendo esportes que eu gosto, quando eu tô lendo. Então, procure você, o que te faz feliz? Porque esse modelo do que te faz feliz vai sim esbarrar no teu filho, vai sim fazer parte do dia a dia da tua família. Então,
Fica aí esse convite, pensando nesses 7 pilares, busca o livro deles, é maravilhoso, é fácil de ler, é fácil de visualizar mudanças. E aí fica essa pulga atrás da orelha. Se você vir a faltar amanhã, e seu marido também, que tipo de filho ficou para o mundo? Será que seu filho sobrevive sem você? Será que ele sobrevive assim, lidando com frustrações por meio do diálogo, materializando e sendo feliz? Será? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. E aí, vou dar aqui, ó, vou fazer uma passadinha para vocês curtirem esse visual junto comigo, tá bom? Beijo da Pro. Tchau, tchau.